Mega Trilha hoje percorreu 365 quilômetros a partir de São Paulo para conhecer uma importante cidade no Vale do Paraíba. E chegamos em Barra do Piraí para conhecer um pouco da história da cidade em uma fazenda antiga de café que promove uma volta encantadora ao passado. Ando sozinho e por aí eu vou. A nossa segunda atividade é uma novidade para nós. Vamos conhecer o aqua-arborismo. E para encerrar, mais uma quebra de recorde no Mega Trilha. Dessa vez, eu e Fernando lado a lado descendo um rapel de 112 metros de altura. O Mega Trilha começa agora. Você sabia que Barra quer dizer foz de um rio? Aqui na cidade, o Piraí se lança no Paraíba do Sul, formando a foz do rio Piraí. Esses são os dois rios que cortam o município, que acabou ganhando um nome propício às suas condições geográficas, Barra do Piraí. O Vale do Paraíba teve grande importância em diversas fases da história do Brasil. Começou com os índios que habitavam a região, que deixaram sua herança de diversas formas. Depois veio o ciclo do ouro. As trilhas aqui da região eram utilizadas para o transporte do metal até a corte no Rio de Janeiro. E finalmente, na metade do século XIX, se iniciou o período do café, quando surgiram diversas cidades na região, inclusive Barra do Piraí. Esse período marcou a história do município. Até hoje, muitas fazendas por aqui guardam a estrutura intacta, estando inclusive abertas à visitação. E é dessa forma que a gente começa o programa hoje. Vamos conhecer a Fazenda da Prosperidade e saber um pouco mais dessa bonita história do ciclo do café. Olha, mas que prazer! Bem, meu nome é Magide e eu sou a atual proprietária da fazenda. E quis recebê-los com trajes de época, para que vocês se situem melhor na época em que a casa foi construída. Ela era dividida em 3 partes, uma parte íntima, uma social e uma comercial. As 2 entradas eram pela frente da casa. Uma, inclusive, era de uso exclusivo da família. Essa casa existe desde quando? Olha, ela foi construída mais ou menos entre 1820 e 1830 por Antônio Gonçalves de Moraes. Tinha uma fama de violento. Embora nada tenha sido provado contra ele, ele ficou conhecido em toda a região com a alcunha de Capitão Mata-Gente. Esse oratório é original. A pia batismal é original, é muito interessante porque ela é em madeira, ela tem com a pintura imitando pedra-sabão. O livro de missa, por exemplo, é de 1860. As notas musicais não são redondinhas como as nossas hoje. Elas são quadradas em losango, são chamadas de neumas. Os paramentos do padre também são originais e hoje nós transformamos esse quarto numa capela. Aqui é o nosso escritório, que nós usamos no nosso dia a dia. Tem uma peça interessante, que é a escarradeira, né? Que os homens naquela época, eles mascavam fumo e salivavam. Podemos considerar que esse quarto é uma suíte. Reparem só, que nada mais é do que a bacia com a jarra e o pinico. Temos que dar graças à civilização, porque descobriu uma história que antigamente, nesse período aí do século XIX, quando se iniciaram as plantações de café por aqui, as pessoas tomavam banho uma vez por mês. Eram raros, eram raros. Muitos que vieram para cá são europeus, né? Dizem, inclusive, que a gente aprendeu a tomar banho com os índios e com os escravos, os negros, né? Que vieram de um país tropical. E essa cama é a chamada cama de viúva, que é uma cama estreita para casal, mas larga para solteiro. E as camas também eram curtas, não só porque as pessoas na época eram mais baixas, mas como também tinham o hábito de dormir ligeiramente recostados em montes de almofadas. Aqui nós fizemos uma coisa muito interessante. Nós descascamos a parede e deixamos aparecer o miolo dela. Elas foram construídas com troncos de coqueiro, amarradas com cipó e barro. E se vocês repararem bem, vocês ainda vão ver aqui a marca do dedo do escravo alisando esse barro. Essa é a sala de jantar e aqui termina o que seria naquela época a parte íntima da família. Essa balança é uma balança original, é a balança que se pesava o café.
Esse lustre é original, gente. Ele era iluminado a gás. E o gás era produzido na base de fermentação de fezes de animais, tipo biodigestor. Esta modernidade foi introduzida nos casarões por volta de 1870. Vamos agora passar para a segunda parte, a parte que seria a parte social daquela época. Aqui deveria acontecer as reuniões de família, as recepções, quem sabe até os saraus daquela época. Um sarau era uma apresentação artística que se fazia em casas particulares. Essa banheira é original, nós restauramos a banheira, o lavatório também é original. Agora nós vamos passar para a terceira parte, a parte comercial. Essa seria a segunda entrada da casa, para pessoas estranhas que visitavam a casa. O viajante em particular era recebido nessa sala, aqui ele fazia suas refeições, os seus negócios e pernoitava trancado num quarto sem janelas. Olha, naquele cantinho lá era o quarto de engomar. Esses quartos que nós vamos ver agora fazem parte da parte comercial. Isso aqui é um tear mineiro. Esse tear deve ter uns 100 anos. Vocês vão ver agora, nós vamos conhecer agora a área de serviço à cozinha. Aqui é a área onde esses sinhais tomavam sol. Aqui era a antiga cozinha. Aqui é o terreiro do secagem do café. Aí é a área do alambique. Aqui ao lado é a ferraria, hoje é a casa da minha empregada. E ali é a tulha, onde se guardava o café seco. Toda aquela parte de pedras são as ruínas da senzala. Segundo o IPHAN, deveria ter essa fazenda 200 escravos. Hoje, com o turismo, a casa tem uma renda própria para sua manutenção e preservação, que é difícil e caro, visto que não recebemos nenhum incentivo de fora. Por ano, a gente recebe cerca de 4.000, 4.500 pessoas. Então agora vamos aproveitar que o café tem vitaminas, minerais e cafeína para repor as energias, porque no próximo bloco começa a aventura.